Uma boa noite para todos vocês, na paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar aqui. Algumas semanas atrás, a irmã Lenir, que é quem cuida da agenda lá em Asa Socorro, me disse: pastor, o senhor vou botar uma igreja na sua agenda, mas é para falar sobre família. Eu falei: então põe outro. Porque eu falo só de missões, né? Missões. E aí eu falei: você não quer colocar? Ela falou assim: não, a hora que eu falar qual é a igreja, o senhor vai querer ir lá. Aí ela falou: é a igreja presbiteriana lá de Jaú. Eu falei: não, tá bom, então pode me colocar, que eu volto lá com muito prazer. É uma alegria rever os irmãos, alguns irmãos e irmãs muito queridos. Foi uma alegria estar aqui no ano passado, naquele culto de missões, e depois receber uma rapaziada muito bacana. A meninada esteve lá em Asa Socorro com a gente, foi uma tarde muito especial, foi muito gostoso estar com vocês, receber vocês lá em Asa Socorro. Eu espero que tenham gostado, que a criançada tenha gostado, e nós gostamos muito, e foi muito prazeroso. Muito obrigado. Obrigado, pastor Gil, obrigado aos irmãos. Malaquias 4, os versos 5 e 6, texto que diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, o profeta, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que temos aqui juntos. Cada um de nós aqui certamente já está tão abençoado nesta noite, Senhor. Nós já ouvimos tanta coisa boa, já participamos de tantas bênçãos aqui nesta hora que estamos juntos. Louvor, palavra lida, as orações, o cântico entoado. Senhor, nosso coração já está alegre nesta noite, com a presença do Senhor, com a bênção do Senhor que está neste lugar. Mas agora pedimos um pouco mais ainda, Jesus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a leitura desta palavra, com a meditação. Absolutamente, Senhor, eu não tenho nenhuma condição de ministrar ao coração dos meus irmãos, porque eu creio que quem ministra é o Teu Espírito, Pai. Então, que o Teu Espírito, que tem toda a liberdade aqui no nosso meio, nos toque, nos fale, nos mude, ministre aos nossos corações, à nossa mente, à nossa vida, enquanto nós estamos aqui juntos, e depois continue a ministrar, continue a nos fazer lembrar, a trazer à nossa memória aquilo que certamente nos pode dar esperança. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, nos aqueça. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, o livro de Malaquias, o contexto do livro de Malaquias, quando a gente começa a ler o livro de Malaquias, ele lembra muito os dias de hoje. Ele lembra especialmente aquilo que estamos vivendo, passando, experimentando nestes últimos dias. Eu sou daqueles que creem que Malaquias foi um profeta realmente, e que ele, nos 400 anos antes de Cristo, andou por aquela terra e profetizou. Um livro pequeno, são poucas as intervenções, as falas, os gritos deste homem, mas extremamente importante para a gente. Ele é extremamente pontual, ele vai e toca no que precisa, na ferida que precisa ser tocada. Esse livro, do livro de Malaquias, é um livro que fala de negligência no culto. Por um tempo, ali no tempo de Neemias especialmente, templo construído, os muros levantados, houve um fervor grande no meio do povo, e o povo passou a adorar o Senhor, o povo começou a viver na presença de Deus, as celebrações eram intensas, mas logo depois a coisa foi se esfriando, este povo, os sacerdotes se esfriam na prestação do seu culto, o culto parecia mecânica, a vida diante de Deus e diante das pessoas era cheia de rituais,
e especialmente eram ações e atitudes vazias diante do Senhor, e Malaquias vem num tempo assim para se levantar e para pregar, para anunciar contra uma série de coisas que estavam acontecendo naqueles dias. É um livro que fala através de muitas perguntas e respostas, mas é um livro que denuncia a desonestidade, a infidelidade nos casamentos mistos, o divórcio, impiedade, roubo, arrogância, e vai por aí afora. É interessante que ele repreende o povo por tudo isso, chama como bom profeta, como todo bom profeta que anda na presença de Deus, chama o povo ao arrependimento e termina o seu livro, termina a sua fala dizendo que o caminho para que não venha a maldição por parte de Deus é que haja conversão, mas que pais e filhos tenham seus corações convertidos uns aos outros. Eu fui chamado para isso aqui é tão bonito, é tão especial, porque nós estamos falando daquela conversão pela qual todos nós já passamos. Aquele dia em que a palavra nos tocou, que o Espírito nos tocou, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, fomos lavados e regenerados no precioso sangue do Cordeiro, nos tornamos novas criaturas e tivemos o nosso momento de conversão. Estávamos indo para uma direção e o Espírito do Senhor nos faz caminhar de encontro ao coração do Pai. Eu creio que aqui, o que Malaquias está dizendo no final do seu livro é que pais, para além dessa conversão que acontece, vamos inaugurar aqui o Novo Testamento, e vem o Senhor Jesus, que para mim é esse Elias que está falando aqui, é um Elias que já veio, ele não está falando do Elias que já veio, está falando de um Elias que virá, de um tipo de Jesus, não é? O Elias que aqui representa o tipo de Jesus. Esse Elias que o nome Elias significa Javé é Deus. Então, é esse Deus que vem. Ele diz que vem um Deus, vem um profeta, e esse profeta vai fazer com que corações, ele pode fazer com que corações dos pais sejam convertidos aos seus filhos e os corações dos filhos sejam convertidos aos seus pais. Nessa noite queria falar um pouquinho com os irmãos sobre isso aqui e o que Deus colocou, a maneira como eu enxergo isto, como Malaquias está ministrando esta palavra profética aos nossos corações nos dias de hoje. O tempo que Malaquias está escrevendo parece que é um tempo muito similar ao que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo justamente isso. Quando a gente olha para o livro de Malaquias, a gente vê justamente isso. Aliás, o pastor estava falando bem um pouquinho disso. Vivemos aqui um tempo de desonestidade, de infidelidade, de casamentos distorcidos, de divórcio, de impiedade, o roubo e a arrogância fazendo parte do nosso dia a dia. Já não há mais prazer algum em ligar o telejornal ou de abrir um jornal, porque todos nós sabemos quais são as notícias que vão estar lá. Esse tempo aqui em que Malaquias está falando também é um tempo em que o amor se esfriou por completo. Aliás, profeticamente, nós também sabemos que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, como está se esfriando. Nós vivemos estes dias, o tempo de Malaquias é o tempo de hoje. A palavra de Malaquias é palavra para a nossa igreja, para as nossas vidas no dia de hoje. Eu creio, olhando a palavra e sondando o meu coração, eu creio que pais e filhos podem se converter uns aos outros. Para que a maldição do Senhor não nos alcance, eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu fui pastor, ainda sou pastor, né? Hoje não tenho uma igreja bacana assim como a do pastor Gil, mas por 17 anos estava lá pastoreando uma comunidade como os irmãos aqui, muito afetuosa, muito querida, no interior de São Paulo. E recebo lá na minha salinha, uma menina que vem universitária, menina da igreja, família da igreja, e ela vem para um aconselhamento, ela vem para abrir o seu coração, e ela começa a falar da sua mãe, do relacionamento que ela tem com a sua mãe,
E naqueles dias ela tinha passado por um traumazinho e estava, era a gota que fez transbordar o copo, e estava ela lá conversando comigo e dizendo: pastor, a minha mãe é exigente demais, sempre foi, ela não me incentiva, ela não tem uma palavra de ânimo para mim, ela dificilmente ela me agrada com um elogio. E nesses dias, ela sabendo que eu tinha uma prova na faculdade, precisava fazer uma prova, era uma prova definitiva, e eu estudei muito, ela me viu estudando, todo aquele esforço, e fui fazer a prova muito preocupada, mas fiz a prova, tive uma das maiores notas da minha classe, eu tirei nota 8 e cheguei feliz da vida em casa e disse: mamãe, eu tirei 8, e ela só me olhou e me disse: não fez mais que a sua obrigação. Da próxima vez pode estudar um pouco mais, pode chegar no 10. Não fez mais do que a sua obrigação. E lá estava a menina da igreja, com uma mãe que era da igreja, uma família da igreja, gente que participa com a gente querida, gente amorosa, gente que participa do louvor. Essa menina, inclusive, tocava bateria no louvor, ela, e contrabaixo também. E lá estava ela, com o coração bastante quebrado, e eu comecei a pensar, estava pensando naqueles dias, mas especialmente nesses dias, dizendo: puxa vida, os corações estavam convertidos ao Senhor, mas o coração da mãe não estava convertido àquela filha. E o coração da filha também não era convertido à sua mãe, porque ela ficou aquela manhã dentro daquela sala dizendo uma porção de coisas para mim, e nem tudo, na verdade, deveria ser computado sobre os ombros da sua mãe. Algumas coisas ela mesma podia facilitar a caminhada se um coração estivesse convertido ao outro. O que é que caracteriza? Queria olhar com os irmãos, o que é que caracteriza a conversão de pais aos seus filhos? Olhando para esse texto e olhando para esta mensagem aqui, pais e filhos podem ter seus corações convertidos uns aos outros. Primeira coisa que eu entendo que caracteriza uma conversão do coração de um pai ao seu filho é quando pais estão legitimamente convertidos aos seus filhos, eles passam a confessar amor. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu vinha no caminho dizendo: puxa vida, eu acho que eu vou falar algumas coisas tão óbvias, mas talvez nesses dias a gente precise de um pouco do óbvio. Quando eu digo que pais que estão legitimamente convertidos aos seus filhos precisam confessar amor, e você pode dizer assim: puxa, eu faço isso toda hora com meu filho, glória a Deus, continua fazendo isso. Mas se há uma coisa que a gente precisa absolutamente incentivar nos nossos dias, no nosso meio, na igreja e especialmente na nossa casa, na nossa família, é esta coisa de confessar amor. Eu tenho 5 filhos e tenho 7 netos. A minha neta mais velha tem 16 anos, o meu neto mais novo tem 5 meses. Eu só encontrei com ele 2 vezes até agora. Mas eu fiquei me lembrando, nesses dias, enquanto escrevia aqui, rascunhava essas coisas aqui para os irmãos, eu fiquei pensando o seguinte: olha, a gente vai lá, meu neto mais novo se chama Benício, e a gente vai lá visitar o Benício, bebezinho, todo mundo fica, a criança sequer sabe o que está acontecendo, né? É interessante que criança pequena, bebezinho, a gente morre de amor, todo mundo põe a mão, todo mundo beija, fala tanta coisa boa e bonita, a vovó então, e aquele bebê recebe amor por osmose, né? Porque ele absolutamente não sabe o que está acontecendo ao redor dele, mas ele ouve tanta coisa boa, tanta coisa bonita da gente. A criança cresce, e eu estava numa casa aqui, me lembrei que eu estava visitando uma família, num final de semana assim como esse, numa igreja, pregando numa conferência, fiquei hospedado numa casa. E num domingo a gente estava almoçando, todo mundo numa varanda bem gostosa, e vem um menininho que fez alguma coisinha com 5 anos, vem lá, e daí ele recebeu a seguinte mensagem do adulto: aí rapaz, aprende a ser homem, engole esse choro.
achei aquilo tão interessante que uma criança com 5 anos tem que aprender a ser homem, em primeiro lugar. Segundo, é que tem que engolir o choro. E eu fiquei pensando, poxa, tanto amor numa fase da vida, tanta palavra dura já numa outra fase da vida. E se vai crescendo, 13, 14, 15 anos, a conversa dentro de casa vai ficando do tipo machista mesmo, né? E aí? Foi no dentista? Não foi não? Já tomou banho? Não vai? Vê se vai, rapaz. E quando chega nos 19? Oi? E aí? Bom? Na fase da vida em que a gente mais deveria manifestar amor, em que nós deveríamos estar confessando amor, é onde temos mais esfriamento e distanciamento. Na fase da vida onde sequer se sabe o que está acontecendo ao redor, o Benício sequer sabe ainda o que está acontecendo ao redor dele, a gente está enchendo de amor, enchendo de carinho, enchendo de beijo, enchendo de afago, a gente beija o pé, a gente beija a mão, a gente faz na barriga, a gente... Nem sei se criança de 5 meses gosta disso, mas a gente gosta, né? Confessar amor. Irmãos, eu fiquei pensando que uma das coisas que legitimamente mostra se estamos convertidos, nosso coração de pai está legitimamente convertido ao coração do nosso filho, é o quanto nós confessamos amor aos nossos filhos. Num mundo que mergulha no desamor, na desesperança, na desgraça, desgraça no sentido de que fora da graça. E aí dentro de casa, ao invés de nós nos aproximarmos, a gente produz um distanciamento enorme. Primeira coisa, então, que eu queria dizer para os irmãos, que essa coisa terrível do distanciamento, essa coisa de confessar, da não confissão do amor, traz sobre nós um peso, um jugo terrível. E absolutamente não mostra o quanto nós estamos efetivamente dispostos a trabalhar para que o nosso coração seja convertido ao coração do nosso filho. Eu não estou falando do vizinho, não. Eu estou falando de nós, crentes. Estou falando de gente que anda com o Senhor Jesus, de gente que na adoração, no momento do louvor, se derrama na presença do Pai, como filho, mas que absolutamente às vezes não se derrama na presença do seu filho. A gente não se derrama na presença do nosso filho enquanto estamos aqui. Primeira coisa, então, que eu queria falar com os irmãos, quando a gente olha para esse texto e diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, é que a gente precisa manifestar, confessar amor, por mais lógico e absurdamente lógico que isso possa parecer, irmão. Segundo lugar, o que caracteriza para mim a conversão de pais aos seus filhos é que pais convertidos aos seus filhos disciplinam sem raiva. Vocês já ouviram sermões aos montes sobre isso, sobre disciplina. Essa coisa de que a gente precisa disciplinar sem raiva, como está escrito lá em Provérbios até. Provérbios defende a disciplina, mas diz que não é que é sem raiva. Provérbios 22, você pode olhar lá que a vara da indignação falhará. Quando você disciplina em amor, há construção, há pontes que fazem com que o seu coração chegue ao coração do seu filho e o coração do seu filho chegue ao seu. Agora, quando a gente bate, e aí eu vou contar uma experiência. Estava na igreja, na porta, na entrada, assim, aquela coisa toda, recebendo as pessoas, 2 mães estavam conversando, e elas estavam falando de uma falando para a outra, hoje eu tive que pegar a fulana e tive que sapecar uma coisa, foi feia, tal. Ela fez isso, 2 mães conversando, Bíblia assim, e eu estou lá. E daí, essa que está contando, disse assim, mas ela me irritou tanto, que daí eu bati sem dó. Aí eu falei, puxa vida, disciplinar é uma coisa, né? Bater sem dó deve ser uma outra coisa, que não é o que produz
alguma coisa boa no coração do seu filho e certamente nem no coração da mãe ou do pai. É quando a gente, na hora da raiva, sapeca e bate sem dó. Estou falando isso, irmãos, porque por muitos anos eu fui pastor da igreja e nós tínhamos duas coisas na igreja. Nós tínhamos um colégio, que está lá até hoje, e nós tínhamos também um abrigo para crianças e adolescentes, 91 crianças e adolescentes em situação de risco social e físico, e a grande maioria das crianças que chegavam no nosso abrigo eram por causa de maus tratos que vocês imaginam, de todo tipo. Criança queimada de ferro, um monte. Uma criança chegou até nós, depois do pai não aguentar, que chorava tanto, ele chegou e jogou a criança na parede, e essa criança foi internada, foi colocada lá no nosso abrigo um tempo depois. Primeiro foi internada, depois passou para o abrigo. Crianças que relatavam, crianças com 5, 6, 12 anos, 10 anos, 9, que relatavam surras absurdas com todo tipo de material que você imagine. Pau de vassoura, cordão de ferro, de passar roupa, o que você imaginar aí, agressões as mais absurdas. Isso é agressão. Agora, eu vou dizer uma coisa que vocês vão se chocar. 30% das crianças que chegavam nos nossos abrigos vinham de lares cristãos. 30% das crianças e adolescentes que chegavam no nosso abrigo vinham de lares cristãos. A agressão, a agressividade não está só no vizinho. Às vezes está tão perto da gente, está tão perto de uma criança que nós conhecemos. Eu me lembro de 3 crianças. Os 3 foram retirados de uma família, pais evangélicos, retirados por maus tratos, porque o pai e a mãe batiam sem dó. Recentemente fiz uma pós-graduação na PUC em Curitiba, justamente sobre a família e justamente sobre violência na esfera familiar. Vocês ficariam assustados, assombrados com as informações, as estatísticas que povoam o nosso povo, que povoam a igreja cristã, a igreja evangélica. Pais convertidos aos seus filhos disciplinam sem raiva. Se porventura isso está passando por perto de você, meu irmão, minha irmã, tome um outro caminho, mas não siga por ele, porque não haverá construção boa nenhuma. Não pense que isto absolutamente ensinará seu filho, sua filha. Eu sou daqueles que crê que isto gerará coisas terríveis. A maldição virá. É o que está falado aqui. Está escrito aqui. Terceiro lugar, pais convertidos aos seus filhos, mas manifestam um profundo desejo de fazer parte da vida dos seus filhos. Eu tenho um filho de 19 anos, eu vou fazer daqui a alguns dias, 62 anos. Irmãos, é claro que é absolutamente impossível que eu diga assim, eu quero que o meu filho pense como eu penso, veja o mundo da forma como eu vejo. Isso não vai acontecer. Aqui um absurdo de um abismo entre as nossas gerações. A minha formação é outra, o meu mundo é outro. Eu reúno os meus netos, uma vez por ano a gente se encontra. Esse final do ano passado a gente estava aqui em Anápolis e trouxemos todo mundo, foi muito gostoso, passamos o Natal, o Ano Novo juntos. Meus netos gostam que eu fique contando histórias para eles. Irmãos, se quer o meu coração convertido ao coração do meu filho que tem 19 anos, sou eu que preciso absolutamente desejar fazer parte da vida do meu filho. Preciso fazer isso. Senão vamos criar um negócio absurdo, horrível dentro da nossa casa. Eu preciso desejar ardentemente, me esforçar e fazer parte da vida do meu filho que tem 19 anos. E aí isso inclui um bocado de coisa. Um bocado de coisa terrível.
eu não ganhei até hoje dele nenhuma partida de futebol no videogame. É impossível para mim. Olha só como é que são as coisas. Esse dia foi estudar com uns amigos na casa lá de um outro colega, voltou e disse, papai, a gente tomando café, ele falou assim, papai, o cara entrou, passou no nosso meio, como se não existisse ninguém. Voltou, passou no nosso meio, como se não existisse ninguém. O filho, o meu colega, foi embora para a faculdade, como se não existisse ninguém. Absolutamente distanciados. Alguém que entra que não é capaz de dizer, aí filho, tudo bem? Quem são seus colegas? Aí companheiro, como é que você está, cara? E aí? Eu tenho um filho extremamente amoroso. É um filho que beija, abraça, todo o tempo, não sai sem dizer, papai, estou saindo. Benção, mamãe, Deus te abençoe, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, papai, eu te amo. Todo o tempo. Não pense que eu sou especial, não sou absolutamente, apenas a gente vai construindo um relacionamento. Você constrói daqueles anos lá, dos 2, 3, 5, 6 anos. A minha família, eu tenho filhos que são... Eu tenho um filho agora de 38 anos, ele não mora no Brasil, mora fora. Hoje ele chegou em Portugal, chegou em Portugal, ele fala comigo 2, 3 vezes por dia, ele tem 38 anos. Ele termina toda a conversa deles dizendo, se cuida, papai, te amo. Se cuida, papai, te amo. Tem 38 anos o meu filho. A minha neta, filha dele, que tem 13, vai fazer 14, conversa comigo e no final diz, se cuida, vovó, eu te amo. Você acha que meu filho ensinou isso para minha neta? Possivelmente nunca falou. Ó, toda vez que você falar com seu avô, você tem que escrever, entendeu? As coisas vão acontecendo naturalmente. Porque as pontes vão se formando dentro da nossa casa e os corações vão se convertendo uns aos outros, irmãos. Deseje fazer parte da vida do seu filho. Irmão e irmã, eu estou falando que eu tenho um filho de 19, talvez você tenha um de 2, de 5, de 7, de 13, de 20, de 28. Não perdeu, o tempo não passou. Não, o tempo está aqui agora. Nós podemos fazer isso hoje à noite. Mas, irmão e irmã, não abandone seu filho e sua filha numa sala solitário, silencioso. Não faça isso. Não faça isso. Invista no coração do seu filho, da sua filha. Não largue, não deixe, porque tem alguém sempre de plantão pronto para surrupiar seu filho e sua filha. Não deixe que isso aconteça. Pais convertidos aos seus filhos priorizam a relação com eles. É fácil amar quando tudo vai bem, gente. Eu tive um filho, esse que eu estou falando, 38 anos, está tudo sendo gravado aqui, né? Beleza. 38 anos, num determinado momento da minha vida, tive um problema no meu ministério e o meu conselho chamou e disse, ó, a gente quer o senhor, mas seu filho não. E eu disse para eles, não. A reunião durou 40, 50 minutos, irmãos, abençoei os irmãos, abracei os irmãos, continuamos amigos. Voltei para minha casa sem ministério, sem nada. Comecei tudo de novo, estou aqui. Mas não deixei meu filho. Meu filho hoje tem 38 anos. É um empresário fora do Brasil, é bem sucedido, vive a vida dele com tranquilidade, ama o Senhor. Hoje me escreveu uma longa mensagem. A primeira coisa que eu vi esse domingo, a primeira coisa que eu li hoje, quando levantei, 7h30 da manhã, já tinha uma mensagem longa do meu filho. E ele terminou dizendo assim, ele vive. Meu filho tem 38 anos. Você já imaginou se eu tivesse dito para aqueles irmãos, não, põe meu filho mesmo. Eu vou ficar aqui com o ministério, com a igreja, com os irmãos, com o presbítero, com os diáconos, com as irmãs de oração. Vou ficar com vocês. E deixa a minha família ali. Deixa que a gente se vira. Meu filho, um tempo depois, disse assim, pai, eu nunca me esqueci no dia seguinte, quando você chegou no meu apartamento, para me dizer, vou ficar com você. A partir de hoje, nós vamos fazer uma caminhada juntos.
e vamos para a caminhada da restauração. Nós dois. Vamos nos restaurar, vamos nós dois. Caminhada da restauração. Irmãos, eu creio que meu filho só é o que é hoje, está onde está hoje, porque aquilo aconteceu naquela noite. Se tivesse sido diferente, eu não sei qual seria a história com a vida do meu filho. Talvez eu não pudesse estar pregando para os irmãos aqui nesta noite. A vida seria completamente diferente. Não abandone seu filho, sua filha, por nada, não importa qual tenha sido o problema, a dificuldade, não importa qual seja a mazela, absolutamente não deixe de priorizar a relação com seu filho. Tudo é bonito quando os filhos são bonitos, cheirosos, quando tudo está bem, a gente ama. A gente precisa amar é quando a casa cai. Há uns meses atrás, uma irmã queridíssima me procurou para dizer, um filho, 23 anos, universitário, pai pastor, mãe missionária, de longa carreira, gente que ama o Senhor, está na presença do Senhor, faz um trabalho belíssimo nesse país. E o filho chega para dizer para a mãe, mãe, eu quero sair do armário. Me apaixonei por um amigo da faculdade e nós estamos pensando em morar juntos. E aquilo desmorona. E ela veio desesperada, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como que isso pode acontecer? E a única coisa que eu conseguia dizer para ela, enquanto a gente chorava, assim, acabava de chorar, era, não abandone seu filho. Agora não. Não abandone seu filho. Põe seu filho em casa. Senta seu filho na mesa. Trata seu filho como filho, abraça, beija. Não abandone seu filho. Agora, a questão de 3 semanas, nós estávamos juntos em Curitiba. 2 eventos. E nos abraçamos, o casal estava lá, ela e o esposo. Nos abraçamos, sentamos juntos. Perguntei, e aí, como é que estão as coisas? E a gente vem se falando todo esse tempo. E ela disse, olha, recentemente meu filho chegou e disse, mamãe, não vou mais sair de casa. Rompi aquele relacionamento, não quero sair de casa, você me deixa ficar aqui, filha, aqui é a sua casa. E ela disse, ele está mais alegre, está mais feliz, ele voltou a sentar na mesa com a gente, ele almoça e janta com a gente, ele está rindo com o irmão, são 2 irmãos, são 2 filhos, já moços, ele já voltou a rir, a brincar, ele está na nossa casa. Abandone seu filho. É fácil amar filho quando tudo é bonito. Como é fácil? Eu tenho 3 filhas, a coisa mais linda é amar filha que não tem problema. A gente precisa amar quando estraga, quando a coisa desanda, quando o mal daquele dia vem sobre a nossa casa. Aí sim, é que a gente precisa mostrar coração convertido ao coração do filho. Primeira coisa, uma característica que marca um coração de um filho convertido ao seu pai. Primeiro é o desejo de estar próximo deles. Parece óbvio também, mas, puxa vida, qual é o desejo do filho? Que desejo ele tem nos dias de hoje? Quando todo mundo tira de casa. Os colegas tiram de casa, o game tira de casa. Coisa boa. Quando filhos querem ficar e gastar um tempo com seus pais. Vocês são filhos aqui? Meu pai foi há um bom tempo, minha mãe foi recentemente. Eu não tenho nem pai, nem mãe. E falo para todo mundo, falo para os meus filhos, inclusive, o meu melhor amigo foi meu pai, foi um grande amigo. Filhos precisam gastar tempo com seus pais. Se você é crente, é discípulo do Senhor, está aqui na igreja, deseje ardentemente estar próximo dos seus pais. Namore, beleza,
mas esteja próximo dos seus pais. Vá para o game, mas beleza, mas esteja próximo dos seus pais. Ache esses encontros todos, essas agendas todas com a rapaziada, mas ache uma agenda com seus pais. Pais adoram quando filhos chegam e querem gastar tempo com eles, querem estar próximo deles. Segunda coisa, aceite incondicionalmente o pai, a mãe que você tem. Não imponha condições. Eu ficava doido com gente que vinha, garotada que vinha para conversar comigo e queria colocar condições para o pai e para a mãe. Aceite seus pais de forma incondicional. Ame seus pais. Não imponha condições pelo relacionamento. Tem que ser assim, senão não dá. Eu queria tanto. Gente que fica olhando o pai do outro e fica achando que você queria era o pai do vizinho. Aquilo que é pai. Às vezes você tem um brucutu, dentro de casa. Mas o quanto você está disposto a fazer com que o seu coração se converta ao coração do seu pai, para ver o milagre que Deus quer fazer no coração do seu pai, quando ele se converter ao céu. Eu era católico, apostólico, romano, até os meus 15 anos, de uma família católica. Eu ia buscar a santa e vinha carregando andor. Eu era adolescente e desde criança minha mãe disse, você vai ser padre. Eu estudei num colégio interno de madres, de freiras. Veio um primo meu, que hoje é um dentista aposentado lá na nossa região, me convidou, membros da igreja presbiteriana, me convidou para ir num acampamento de carnaval. E eu fui pedir para minha mãe. A minha mãe era aquelas senhoras que cuidavam das novenas, trezenas, acendia as velas do pai. Não era fácil a minha mãe. Tinha santo por tudo quanto é lado. Quando chovia forte, a gente queimava ramo em cima da pia para Santa de Virgem. Era brabo o negócio. Fui pedir para minha mãe, a minha mãe falou que era coisa do capeta. Você vai se reunir com os capetas agora. Mas esse meu primo tinha a mãe dele, que era matriarca, tinha sido a fundadora da igreja presbiteriana em Sorocaba, Dona Luísa Massa. E a Dona Luísa, que era matriarcona, veio na minha casa falar com a minha mãe e dizer, deixa o Carlinhos ir para o acampamento da rapaziada, os meninos, vão tudo junto. E a minha mãe não teve como dizer não. Eu fui com 15 anos. Com 15 anos, chego num acampamento de carnaval, 3 igrejas, tinha mais de 100 jovens reunidos. Acampamentaço, no sítio daquela que se tornaria minha esposa. Eu fui para o acampamento de carnaval porque o meu primo falou assim, tá cheio de menina. Irmãos, aí o trem me interessou. Porque eu queria ser padre. Eu nunca tinha namorado, tinha 15 anos, nunca tinha dado um beijo em ninguém, tinha pego na mão de uma menina porque minha mãe me proibia, porque eu ia ser padre. Tinha muita menina, irmão. Mas naqueles 4, 5 dias de carnaval, o que aconteceu? Primeiro, no primeiro culto, os caras crente não tem nem dó não, crente já entra com tudo. Primeiro dia, primeira noite que nós chegamos, teve culto da fogueira. Os caras já foram direto no João 3,16. Pregaram. Eu era um católico, era coroinha, dirigia missa, essa coisa toda, irmãos. E a gente, vocês sabem disso naquele tempo, era tudo em latim, essa coisa toda, estudava num colégio de freiras, interno. Irmãos, quando eu vi aquilo, quando eu ouvi aquilo, daquele jeito, as mensagens, os cânticos, a gente cantava Santo Espírito enche a minha vida, olha só. Vocês nem sabem o que é isso, né? Alguns, né? Quando eu me deparei com aquilo, na primeira noite, o que vocês acham que aconteceu? Caí para trás, né? Falei, meu Deus, ou esses caras são muito doidos, né? É cheio de louco aqui, e minha mãe tem razão. Ou então, essa é a coisa mais doida que eu já ouvi, o Evangelho. Outra coisa, todo mundo tinha Bíblia, menos eu. Eu falei, os caras têm Bíblia, e na igreja, naquele tempo, no catolicismo, você não tinha Bíblia assim, atirado. Era,
Era difícil, a gente não tinha. Por quê? Porque era a Bíblia, a palavra de Deus. Você não dava para o povo assim a torto direito. Os crentes tudo com Bíblia, os rapaziada com Bíblia doidado. João 3, o cara abriu, pá, e eu tomei aquele acampamento, claro. Deus me quebrou, voltei convertido, convencido, convertido, tudo. E sem falar que no segundo dia, lá debaixo de um pé de abacate, balançando num balanço lá, eu vi uma menina, subi o morro, fui até lá. E aí, aquela coisa, né, de menino que nunca tinha conversado com menina direito, e ela também não. E aí, começou um namoro, meses depois, é a minha esposa, eu nunca tive outra namorada, é a minha esposa, casei com ela. Estava no sítio do meu sogro, que foi meu sogro, que foi o acampamento de carnaval. Quando eu voltei para casa, o problema não era encontrar Jesus, o problema era encontrar minha mãe. E o meu pai era um espanhol, sério, devoto da Aparecida, mas põe o devoto. E aí eu levei uns dias para tomar coragem, falar com a minha mãe. Mas minha mãe, você sabe como é que é a mãe, né? Quando eu voltei, ela falou assim, ó, alguma coisa está diferente no rapaz, né? Para contar a história, irmãos, foi difícil, porque eu enfrentei a fúria do meu pai e, claro, toda aquela insatisfação da minha mãe com um filho que se tornara crente. E aí tive a palavra de um homem sábio, né, meu pastor, que hoje tem 87 anos, e que depois me casou, batizou todos os meus filhos. Esse meu pastor disse, seja obediente, não desafie seus pais, não deseje absolutamente, não ponha seus pais do lado, priorize seus pais, esteja com seus pais, gaste tempo. Mas pastor, eu quero estar na igreja. Não venha na igreja, fique em casa. Fica em casa, fique com os seus pais. Seus pais são importantes. Mas e a igreja? Seus pais são importantes. Bom, irmãos, um dia ela falou, vou na igreja. E ela foi. Aquele domingo à noite, e eu cheguei no coral, irmãos, eu transpirava por todos os lugares. Falei para os irmãos, a minha mãe está vindo aí. Os irmãos, que bom, que benção o quê, rapaz? E aí entrei e vi a minha mãe e tal, fiquei ali, né, estático, e o coral cantou. No final daquele culto, irmãos, a minha mãe aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Voltou para nossa casa, ninguém falou nada para ela, ninguém. Voltou para nossa casa no dia seguinte, tirou todas as imagens. Pá. Tinha aquele ramo que eu disse para você que quando chovia, fazia mesmo. Tirou aquele ramo, jogou tudo fora e eu fiquei vendo aquilo, dizendo, Senhor, meu Deus, o que é que está acontecendo? A minha mãe se tornou uma líder na igreja presbiteriana. Mulher de oração, círculo de oração, mulheres em oração, Débora, essas coisas todas que vocês sabem muito bem que acontece. Meu pai levou algum tempo. E lá um dia, né, eu levei o meu irmão, meu segundo irmão, que é pastor hoje lá em Madrid, na igreja presbiteriana, meu terceiro irmão que faleceu alguns anos atrás, um ataque cardíaco, diácono da igreja, e meu pai foi o último, um espanhol, devoto da Aparecida, e foi para a igreja numa reunião de homens. Sabe o PH, né? Nunca mais saiu da igreja. Toda a minha casa foi ganha, como aquele pastor havia dito. Sabe qual foi o conselho dele? Não despreze seus pais. Fique em casa. Eu creio que Deus atuou, porque nós não nos rebelamos, nós amamos os nossos pais incondicionalmente, ninguém impôs nada. E Deus foi fazendo a obra que Ele tinha para fazer na nossa casa. Amém? Vou terminar, vocês não aguentam mais. Primeira coisa, o que pode acontecer com pais e filhos quando se não se converte um ao outro? A palavra diz que precisa acontecer para que não se fira a terra com maldição. Que maldição pode alcançar a gente, irmãos, quando os corações de pais e filhos não se convertem uns aos outros? Primeiro, irmãos, a maldição das amarguras. Amarguras recíprocas. Segundo,
maldição das revoltas, filhos revoltados com pais, pais revoltados com filhos, filhos que cresceram como se fossem vegetais, recebendo apenas água, luz, calor para o corpo, mas nunca uma palavra amiga, uma afeição, um diálogo digno, uma palavra de alento, de consolo, de esperança, de vida. Gente que sentencia dentro de casa: você é um burro, você nunca vai ser nada, e vai por aí afora. E daí nós recebemos lá de volta a maldição das revoltas, gente revoltada umas com as outras. Na terceira maldição, maldição dos lares frios, gelados, das mesas fúnebres. Bom, queridos, eu queria, na verdade, compartilhar essa palavra. Eu sei que eu passei da hora, me perdoem, mas eu queria, já que vocês me deram a oportunidade de falar de família, queria trazer isto. Queria lembrar com vocês isto que está na palavra. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração de seus filhos, dos filhos a seus pais, para que não aconteça que o Senhor venha e fira a terra com maldição. Amém? Amém. Essa terra já está ferida com muita maldição, irmãos. Vamos permitir que os nossos corações se convertam aos nossos filhos, os nossos filhos se convertam aos nossos corações, para que a gente experimente as bênçãos do Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigado, irmãos.